Olá amigos, será este o fim dos aviões furtivos graças a esse radar chinês? Isto é o que muitos meios de comunicação estão anunciando. Mas antes um pouquinho de história. Durante a Segunda Guerra, o comissionamento de radares aéreos deu aos aliados uma vantagem decisiva. Diante do surgimento desses radares do futuro, os Estados Unidos se voltaram ao campo da furtividade. Todos nós lembramos de máquinas como o F-117, o B-2 Spirit ou o F-22 Raptor. Eles sempre conseguiram escapar da maioria das ondas de diferentes radares. São, portanto, considerados invisíveis. A China tentou desenvolver sua própria aeronave furtiva. No entanto, os Estados Unidos mantiveram seu primeiro lugar, e isso sem contar aparentemente este poderoso radar. Esta nova corrida armamentista quântica poderá abalar a ordem geopolítica global. Os Estados Unidos poderiam, portanto, perder a sua principal vantagem estratégica. Foi em novembro de 2018 que surgiu esse tipo de radar. A China Electronics Technology Group Corporation, que nada mais é do que a maior empresa de eletrônica militar do país, revelou seu protótipo. Este radar deve ser capaz de detectar aeronaves furtivas conhecidas por serem indetectáveis. A física quântica está no coração deste tipo de projeto. Pares de fótons ligados por um estado quântico semelhante são gerados, e são divididos em dois. A primeira metade é enviada aos céus com o objetivo de escanear o espaço militar. A segunda fica estagnada na lateral da estação transmissora. Posteriormente, sensores ultrassensíveis analisam todos os fótons recebidos, independentemente de onde venham. No caso de serem detectadas partículas com o mesmo estado quântico, o dispositivo é captado pelo radar. Outras soluções também estão sendo exploradas. Estamos falando de redes de comunicação quântica baseadas em teletransporte quântico, por exemplo. O MIT Technology Review também cita as áreas de navegação e geolocalização. Podemos tomar o exemplo do que chamamos de bússolas quânticas, que permitiriam escapar de certos bloqueios de dados clássicos de satélites. Quando uma aeronave militar se desenvolve, é necessário desenvolver características comuns. O mais importante é a furtividade da aeronave, que representa a nova geração de aeronaves de combate. Aparece como um elemento obrigatório para qualquer aeronave chamada de quinta geração. Este é um trunfo especial que permite a entrada em espaços aéreos defendidos. As aeronaves furtivas são, portanto, muito difíceis de detectar em uma zona de combate. Elas estão apenas em certas frequências do espectro eletromagnético. No entanto, nunca pode ser completamente invisível. Sua presença física fica detectável por um meio ou outro. Aconteça o que acontecer. É, portanto, óbvio que o stealth continua a melhorar e que está longe de ter dito a última palavra. A investigação sobre a furtividade nunca teve como objetivo tornar um objeto completamente invisível. É antes uma questão de decolar em caso de falha os radares de controle de fogo, bem como os buscadores de radar dos mísseis antiaéreos. Os dispositivos furtivos existentes ou futuros sempre terão eficácia limitada devido à sua faixa de frequência. Qualquer sistema de detecção operando fora dessas faixas de frequência pode ser considerado um dispositivo antifurtivo. Mas e agora? É claro que a furtividade continua sendo um recurso altamente valorizado na aviação. Ele deve a sua glória em particular a Lockheed Martin e ao governo americano com a promoção do F-35 em todo o mundo. No entanto, está muito claro que uma aeronave furtiva nunca foi projetada com o objetivo de ser invisível a todos os radares. Aqueles que trabalham na banda VUHF provavelmente detectarão esses planos. No entanto, isso parece não ser um problema, pois são considerados imprecisos para representar qualquer ameaça. Os dispositivos infravermelhos também permitem detectar objetos a distâncias relativamente grandes. Ao contrário dos radares, eles têm uma resolução muito boa, tornam, portanto, possível detectar ou classificar um míssil, bem como uma aeronave furtiva a uma distância bastante grande. Essa tecnologia é hoje dominada por um grande número de países. Por mais de um ano, ouvimos muito sobre os chamados radares quânticos. Os chineses se concentraram particularmente no assunto. Essa tecnologia sobre a qual falei certamente está no centro de muitos debates, mas eu preciso esclarecer alguns pontos. Na verdade, os dispositivos furtivos foram estudados principalmente para serem eficazes contra radares de controle de fogo, bem como contra buscadores de mísseis. Contudo, torna-se interessante ter radares suficientemente potentes. Eles deveriam ser capazes de realizar detecção, designação de alvos, mas também orientação de mísseis. Dado o seu custo, as suas restrições de criação e manutenção, as aeronaves furtivas estão, no entanto, perdendo seu interesse, e isso os chineses entendem muito bem.
Eles fornecem uma vantagem que as tecnologias furtivas não podem fornecer. Portanto, os aviões furtivos devem ser projetados de acordo com seu tamanho. É mais provável que cumpram a sua missão graças à furtividade e ao seu pequeno tamanho. São naturalmente pequenos demais para serem facilmente detectáveis. Na verdade, a furtividade é uma característica que só pode ser aplicada numa faixa reduzida do espectro eletromagnético. Quando os sensores operam em faixas de frequência muito variadas, esse princípio de furtividade perde o interesse. Os chineses levaram isso em consideração ao desenvolver seus radares. O uso de dispositivos furtivos contra eles provavelmente terá apenas um efeito operacional reduzido. Infelizmente, quando se trata de países ocidentais, eles tendem a negligenciar os radares de baixa banda, bem como a defesa aérea multicamadas. Assim, tornam-se cada vez mais vulneráveis a países como a Rússia ou a China. Estão, portanto, menos preparados para este tipo de ameaça. Quanto aos Estados Unidos, certamente implantaram os primeiros aviões furtivos. No entanto, não conseguiram desenvolver a tecnologia capaz de enfrentar a ameaça que eles próprios criaram. Hoje é muito interessante aplicar técnicas furtivas a pequenos objetos. Isso reforça a sua descrição, o que permite chegar mais perto do alvo. O F-35 parece ser uma aeronave anacrônica que pertence ao passado. A China continua a reforçar os seus recursos de detecção aérea, particularmente contra os Estados Unidos, mas também contra os seus aliados. Parece que os radares chineses surpreenderam um F-22 baseado no Japão. Isso, portanto, não é um bom presságio para o futuro das aeronaves furtivas. Parece, portanto, que os novos sistemas de detecção chineses são capazes de detectar aeronaves furtivas. Eles implementaram uma melhoria real no desempenho e na precisão de seus radares. O congelamento do ar americano poderia ser seriamente prejudicado. A China está tentando mostrar que seu poder militar está passando por um ponto de viragem particularmente significativo. Pequim continua a melhorar suas capacidades de detecção aérea. Estamos falando de uma tempestade tecnológica eletromagnética que tornaria possível saber a localização de aviões furtivos americanos. Este é, portanto, um grande desafio para os Estados Unidos e seus dispositivos considerados os reis do domínio militar. Segundo a China, este tipo de radar trabalha partículas quânticas de alta energia. Isto permitiria que muitos alvos fossem adquiridos, geralmente invisíveis para radares convencionais. Mas esse progresso ainda parece controverso. É impossível avaliar o poder dessas tecnologias até que se veja um combate aéreo real. Em última análise, os Estados Unidos se veem confrontados devido aos avanços da China. Mas será o fim dos aviões furtivos? Os radares quânticos serão a tecnologia militar do amanhã? Estaremos prestes a testemunhar uma grande mudança geopolítica? As próximas lutas ganharão outra dimensão? Não hesite em dar a sua opinião sobre o assunto, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Te vejo em breve no ATEC PT.